Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um grande aporte que eu fiz nas ações do Banco do Brasil. Eu investi o equivalente a mais de 100 mil reais nas ações do Banco do Brasil e hoje aí o banco representa a maior posição na minha carteira de ações. Eu tenho 40,71% da carteira nas ações do Banco do Brasil. E para você ficar comigo até o final, eu vou revelar o segredo do porquê que eu acabei realizando esse grande aporte e eu pretendo pro longo prazo sim ter uma exposição extremamente elevada no Banco do Brasil. Vou citar aqui 3 fatores que podem fazer com que o Banco do Brasil esteja muito descontado, trazer uma valorização muito acima da média e o mercado não está observando isso com clareza. Então já fiquem comigo aí até o final desse vídeo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, já primeiro aqui indo para o aporte. Claro que eu não retirei aí 100 mil reais do bolso, tá, pessoal? Essa posição que eu tenho em Banco do Brasil, ela foi acumulada ao longo do tempo, ao longo da minha trajetória na Bolsa. E nesses 3 anos e pouco que eu invisto aí de Bolsa, eu consegui acumular 4.140 ações do Banco do Brasil. Então perceba que é sim tempo, né? Até você acumular uma posição expressiva numa empresa. Perceba que agora eu sigo acumulando outras, como Itaú, BR Partners, Petrobras. Então não estou aí só concentrado 100% no Banco do Brasil. Mas sim, ele é uma posição bem elevada da minha carteira. Para você que acompanha o canal há mais tempo, vai saber que já tive uma exposição ainda mais elevada no Banco do Brasil. Pablo, quer dizer que você vendeu? Não, não vendi, pessoal. Apenas direcionei meus aportes para outras empresas. E aí, consequentemente, a porcentagem do Banco do Brasil foi aí se reduzindo naturalmente, tá? Antes da gente falar sobre perspectivas de valorização, os pontos que podem fazer com que o Banco do Brasil esteja bem descontado, precisamos entender o que é o Banco do Brasil. Até porque hoje, no setor bancário aqui brasileiro, ele acaba por ter uma espécie de oligopólio, né? Um controle aí que tecnicamente outros países não possuem. O setor bancário no Brasil tem alta barreira de entrada. Não é qualquer banco que entrar aí no mercado, na bolsa, né, no dia a dia que vai ultrapassar os bancões, que é aí Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander. São os bancos que mais detêm crédito aqui no país. E, em particular, o Banco do Brasil e Itaú são os mais poderosos em termos de crédito que a gente tem aqui no Brasil. O Itaú focado ali na parte privada e o Banco do Brasil focado no crédito agrícola, né, no crédito para agronegócio. Até por isso que no ano aqui, ó, de 2026, o lucro líquido do Banco do Brasil tem sido impactado. O aumento da inadimplência no agronegócio fez com que o resultado do banco caísse forte, recuasse para os seus 20 bilhões. Mas isso aqui já é natural da ciclicidade do Banco do Brasil. Então não, pessoal, o banco não teve perda de fundamento, não piorou, não foi culpa aí da gestão, foi por questão, né, do banco ser cíclico. A gente tem um aumento na inadimplência no agro, o banco foi pego em cheio, consequentemente aí, o resultado, né, acabou caindo-se uma proporção bem expressiva. Eu acho que a única parte que a gestão errou foi no otimismo. Eu acredito que eles poderiam sim ter sido mais transparentes conosco no ano passado e já trazer uma degradação de resultado no Banco do Brasil para 2025. Mas, né, às vezes os gestores ficam otimistas achando que nada vai acontecer e subestimaram a ciclicidade do agronegócio. Então, por o banco ser cíclico, a gente pode prever que quando esse cenário melhorar, os preços das commodities voltarem a subir, né? Tiver queda de juros, perceba que a soja já segue subindo forte. Então o Banco do Brasil já pode se recuperar até mesmo antes do esperado, justamente por ele ser exposto aí altamente ao agronegócio brasileiro. Bom, agora vamos aqui para o que mais interessa. Pablo, por que você comprou muito o Banco do Brasil e você ainda segue nessa tese de que o banco ainda segue barato? Por que ele é
a maior posição da sua carteira? Bom, pessoal, eu listei aqui, ó, alguns pontos, tá? O primeiro ponto aqui, ó, é que o Banco do Brasil, pessoal, ele é cíclico. Pablo, como assim? Nossa, então quer dizer que você se sente confortável de colocar, né, uma ação cíclica na sua carteira? Sim e não, pessoal. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente fala não, você tem que aguentar a volatilidade, né? Se você é investidor ali, ó, mais avançado, que já tem tempo de mercado, você vai suportar uma volatilidade mais elevada na sua carteira. E, geralmente, quem tem mais volatilidade consegue ter mais resultado, desde que sejam empresas boas. A exemplo aí, né, do Banco do Brasil, que no longo prazo foi uma ação que deu bastante retorno. Mas o ponto principal é o próprio ciclo do Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil é uma empresa de qualidade. Quando você pega aqui no longo prazo, sabe quanto que foi a taxa de crescimento de lucros do Banco do Brasil? Só para você ter uma ideia, ó, esse ano ele lucrou quase 21 bilhões, tá? Então se você pega aqui, ó, 20,7 bilhões e divide, né? Lá no ano de 2016, onde o lucro do Banco do Brasil foi de apenas 8,66 bilhões, naquele ano ele teve queda de resultado, assim como esse ano, então fica justo a base de comparação. Consequentemente, o lucro do Banco do Brasil cresceu 139% nesses últimos 10 anos. Sabe o que isso significa, pessoal? Significa que, tecnicamente, o lucro do Banco do Brasil, se você coloca aqui, né, em taxa anual equivalente, superou a inflação nesses últimos 10 anos. E ele cresceu uma taxa de 9% ao ano. A média de longo prazo do Banco do Brasil é crescer a uma taxa de 10%. Então perceba que mesmo com toda a ciclicidade no agronegócio, o banco sim teve crescimento de lucros e, mais importante, ele teve sim também crescimento de receita. Olha a receita do Banco do Brasil, está em 320 bi. Na época, né, ele tinha uma receita aí de 168 bilhões. O banco também teve um aumento aí de 90% na receita líquida. Então perceba que o banco tem feito muito bem, né, nesse quesito. Então, olhando para longo prazo, ele foi uma boa empresa, cresceu acima da inflação e cresce, se você fizer aqui, ó, 1 menos payout, né, vezes o ROI do Banco do Brasil no longo prazo, que é de 15% ao ano, você tem uma taxa de crescimento de 10,5% ao ano na sua média. Quer dizer que se apenas o banco aí, né, pagar a média de proventos que ele paga no longo prazo, de mais ou menos 8,5%, a uma taxa de 3%, na média o Banco do Brasil poderia te gerar uma rentabilidade aí acima de 20% ao ano, mostrando aí para nós, né, de que o banco tem essa capacidade de geração de valor lá para o longuíssimo prazo. Agora, outro fator importante nessa questão aqui de ciclos do banco é que perceba que há alguns momentos que o Banco do Brasil fica extremamente depreciado, como aconteceu no ano de 2004, 2016 e agora. Então, se a gente engatar de novo o mercado de alta, o Banco do Brasil pode se apreciar fortemente. Olha o PVP do banco, quanto é cotado em mercados mais eufóricos, acima de 3 vezes. Isso traz já para você, né, um potencial aqui, ó, de upside muito acima da média. Então, se por exemplo aí, ó, o Banco do Brasil fosse cotado por 3 vezes o valor patrimonial, se você dividir isso aqui pelo valor patrimonial atual da ação do Banco do Brasil, que está em 0,70, você tem aí um potencial de valorização de 328% na cotação. Detalhe que apenas para ele regredir para a média histórica dele, geralmente a média histórica fica a ser negociada em acima de uma vez o valor de patrimônio, então vamos jogar aqui uma média de 1,20 para ficar nesse intervalo aqui, né, de 1,5 para 1,08. Então, se você dividir aqui, ó, 1,20 por agora, você tem aí um potencial de alta nas ações do Banco do Brasil de 71%, mostrando que o banco aí poderia estar absurdamente descontado. Então, um dos pontos que me fizeram colocar Banco do Brasil na carteira como maior posição é que o banco consegue juntar dois fatores. Primeiro, é um bom banco, cresce ao longo prazo, você vê que ele cresce a uma taxa de 10% ao ano, a 9% ao ano, e ele é barato. Por ele ser cíclico, o mercado deixa a ação cotada por múltiplos extremamente baixos, o que traz para nós uma oportunidade rara de assimetria, né? Tanto que eu até coloquei aqui, ó, crescimento acelerado. Então, juntando esses fatores, o banco pode proporcionar, sim, uma rentabilidade muito acima do esperado. Se você pega aqui, ó, Banco do Brasil, né? Desde o Plano Real, o banco deu um baita retorno, pessoal. Olha só, se você pega aqui a ação, ó, desde os anos 2000, que foi cotada ali em mais ou menos 42 a 43 centavos. Detalhe que aqui não tá totalmente certo, tá? Vocês podem até consultar em outros apps, mas a ação do Banco do Brasil na época era cotada por 22 centavos.
Então, se a gente fizer aqui, ó, olha a rentabilidade monstruosa que o banco gerou pelo fato do quê? Dele ter qualidade e ele ser extremamente descontado. Você pega aqui, ó, essa cotação atual de R$ 23,39 e divide por 0,22 há 26 anos atrás, o banco se valorizou 10.531%. Então, se você coloca isso aqui em taxa anual composta, 10 mil, né? E tecnicamente aí 500% de valorização em 26 anos, o banco gerou aí, pessoal, 19,66% ao ano apenas de alta. Se você soma com o provento que o banco pagou no longo prazo, ele gerou uma rentabilidade quase 30% ao ano na média. Então olha só que foi sim uma empresa muito vencedora. Por quê? Porque ele alia tanto esse fator de ser um banco barato, consequentemente ele cresce a uma taxa mais elevada do que seus pares. Pablo, mas o Itaú tem um lucro maior. Sim, verdade. O Itaú tem um lucro maior. Porém, o Itaú, ele cresce a uma taxa menos acelerada do que o Banco do Brasil. Não é porque uma empresa tem um lucro maior ou menor que necessariamente a que tem o lucro maior cresce mais rápido. Isso aí você se avalia pela taxa equivalente. Às vezes uma empresa pode lucrar 1 bilhão, a outra 100 milhões, porém a que lucra 100 milhões cresceu uma taxa mais elevada do que a que lucra 1 bilhão. Então esse é o ponto principal. E eu acho que o Banco do Brasil oferece uma oportunidade rara, tanto para quem está observando por uma lupa de crescimento rápido, valorização e dividendos altos, porque quando o cenário está indo favorável, a agro está indo bem, né? O banco paga um payout alto. E aí pense da seguinte forma, a gente está colocando que o lucro do banco fica estagnado, ele já está descontado. Imagina agora se você projeta uma recuperação no lucro do Banco do Brasil. Vamos supor que ele recupera aí seus 33 bi de lucro. Pessoal, o banco poderia estar cotado por 4 vezes. Se você usar o inverso do preço-lucro aqui, ó, já tem um earning yield de 25%. Se você coloca um payout de 45%, que eu acredito que o banco vai voltar a pagar payouts mais altos quando a inadimplência voltar a se regularizar, você poderia ter um yield de 11%. E mesmo que o banco fique trabalhando com um payout de 25%, só do fato dele já crescer o lucro, ele já poderia voltar a pagar uns 7 a 8% ao ano. Então perceba que para quem está trabalhando aí nessa tese de recuperação gradual, pode ser sim uma boa oportunidade, tanto por proventos altos, crescimento acelerado, ele é inquebrável, tá? Tecnicamente é o banco do governo e é um pilar sistêmico aqui no país. Se o Banco do Brasil quebrar, tecnicamente não existe aí como o mercado e tecnicamente o Brasil sobreviver, porque ele financia mais de 50% do agro. O agro, pessoal, representa por mais de 1/4 de todo o PIB do país. Se o agro quebrar, acabou o Brasil, tá? Então assim, pessoal, seria imprudente da parte do investidor que o Banco do Brasil iria quebrar, fora que o governo jamais deixaria, né, isso acontecer. Então você tem o fator de ser inquebrável, altos dividendos, crescimento acelerado, ciclos do banco, que ele acaba ficando bem barato quando está subprecificado. Tudo isso você reúne ao seu favor e consegue sazonalmente uma rentabilidade mais elevada. Não é à toa que mesmo ele tendo menos qualidade, mais dor de cabeça que o Itaú, você conseguiu uma rentabilidade mais elevada do que o Itaú, justamente porque o Itaú ele é mais precificado, digamos, né? Então por isso que ele acaba trazendo aí uma rentabilidade menor. E ele é mais tranquilo, aquele banco ele é mais verticalizado, não vai te dar trabalho. Então, pelo Banco do Brasil trazer essas turbulências, você tem a oportunidade de comprar em um preço baixo. O único erro que você não pode cometer é comprar quando tudo está super em alta, né? Que aí você não vai ter uma rentabilidade tão competitiva assim. Mas se você compra nos momentos de depressão, nos momentos aqui de crise, a probabilidade de você conseguir ter uma boa rentabilidade acaba crescendo aí abruptamente. Então, pessoal, eu acho que sim, o Banco do Brasil tem um bom potencial de alta, fora os bons proventos que ele pode voltar a pagar. É por isso que eu tenho ele aí como maior posição na carteira do canal, porque eu observo tanto uma alta que pode vir a ocorrer no longo prazo, até porque não pretendo ir trabalhando em tese de curto prazo, e os bons dividendos que o banco pode me pagar, e com esses proventos eu posso ir comprando outras ações, aumentando minha posição aqui em outras empresas. Pablo, eu gostei muito desse vídeo, só que aí que tá. Pra mim que tô começando agora, será que você tem alguma coisa aí que facilite o nosso dia a dia? E bom, pessoal, por isso que pra vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou aqui com uma belíssima oportunidade para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Primeiro de conversa que ela é totalmente vitalícia. Segundo de conversa aqui é que ela é totalmente automatizada. E terceiro ponto e mais importante, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Nossa, Pablo, tá bom. E onde que estará o link dessa belezura? Eu quero adquirir pra já. Bom, estará na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado eu deixei disponível aqui para vocês na bio do canal. Basta vir aqui e você será direcionado para adquirir
a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem aí, pessoal, se vocês têm ações do Banco do Brasil e se vocês têm uma visão parecida com a minha. Você segue comprando ou prefere ficar de fora? Comente aí embaixo. Eu, em particular, vou continuar com o banco firme na carteira, não estou comprando no presente momento, porque eu estou focando em outras ações. Mas quando eu bater a minha meta, principalmente aqui no Itaú, que eu pretendo bater aí pelo menos uns 35 a 36% da carteira, eu posso voltar a comprar com bastante força o Banco do Brasil, principalmente ele ficando cotado abaixo do meu preço médio, porque já fica com desconto relevante em relação ao valor patrimonial da empresa por longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!